Ele está na mesa. Boa noite, Joyça, Tequinha, boa noite, Jaqueline. Vamos dar só um tempinho aqui, esperar que as outras pessoas entrem também, porque o Instagram vai avisando as pessoas, né? Silvia, Jaqueline Monteiro, boa noite. Os nossos corações queimam de amor, Já que você pode colocar para mim comentário aí. Gabi, Gabriela, Léo, boa noite, Léo, Joyça. Jaque, acho que nós vamos falar de 3 temas hoje. Eu acho que a gente pode resumir em um, né? Podemos colocar dicas valiosas, se calhar, porque nós vamos falar de dicas de livros da Bíblia, dicas de livros para ler e dicas de tempo devocional. Acho que dicas valiosas é um bom tema. Tá me esquecendo na live. Não, Léo, te falei oi, tudo bem? Dicas valiosas, muito bom, Jaque. Deixa eu ver se eu... Só que afixar o seu comentário, que daí já fica fixado. Quem for entrando já vai vendo o nosso tema de hoje. E também vamos enviar essa live para mais pessoas. Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas. Deixa eu ver. Vocês também podem fazer isso. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Traz luz para as sombras. Pra me encontrar. Destrói as mentiras. Vamos encaminhar essa live, pessoal. Fazer ela chegar mais longe. E a gente já vai começar a falar do nosso tema. Não posso comprá-lo. Pronto, enviei aqui para algumas pessoas. Mas a gente não vai demorar. Senão, nosso tempo passa muito rápido e depois a gente acaba por deixar alguma coisa para trás. Estúdio Jaqueline Mendonça. Ah, Jaqueline lá do Cacém. Conheci ela no sábado, quando eu estive lá. Bem-vinda. Gabi, Gabriela, boa noite, pessoas, boa noite. Kelrin, boa noite. Gente, então vamos lá. Olha, o segundo tema que me foi sugerido na minha caixinha de pergunta foi dicas de livros da Bíblia, ou de livro da Bíblia para mulheres. E aqui é difícil, né, a Joyce? Oi, Joyce. É difícil a gente escolher um livro da Bíblia, né, ou definir um livro da Bíblia como dica, porque na verdade acho que a Bíblia tem que ser toda, né? Tudo bem, Clarinha? Sandra, boa noite. E é difícil. E eu gosto muito, até separei aqui um versículo para a gente começar, quando o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 11. Vocês estão me ouvindo bem? Só me digam aí, por favor, tá? O salmista escreveu assim, ó: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra
ti. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que versículo poderoso esse, né? Porque toda palavra, tá ótimo o som. Hoje eu tô sem o microfone, gente. Então tô fechadinha aqui na sala. Pra ver se não tem nenhuma interrupção. Que poderoso esse versículo, né? O salmista escreveu: eu guardo a tua palavra no meu coração. O coração é um órgão vital do nosso corpo, né? O coração, a própria Bíblia já fala em outro versículo que nós devemos guardá-lo, porque é dele que procede as saídas da vida. E o salmista está escrevendo que é no nosso coração que nós devemos guardar a palavra do Senhor. Mas não é simplesmente guardar para guardar. Por quê? Nós precisamos guardar para não pecar contra ele. E a Bíblia, ela é o nosso manual de instruções, né? A gente sempre costuma dizer isso. Todos os aparelhos que a gente compra, na verdade, tudo que a gente compra para nossa casa, vem com um manual de instrução. E eu não sei quem tem o hábito de ler manual de instrução aqui, mas eu tenho. Eu leio bula de remédio, eu leio manual de instrução, porque eu nunca vou me esquecer de uma vez que, assim que o meu filho João nasceu, nós compramos uma máquina de lavar roupa, lá no Brasil ainda, faz muito tempo. O João tá com 23, deve ter uns 22 anos isso. Um pouquinho mais. E nós não lemos o manual. Oi Marisa, boa noite, tudo bem? Catarina, o Reverendo Machado também tá aqui. Gente, pode mandar essa live para os homens também, tá? Porque não é só para mulher, não. Vanessa Barros também. Deus abençoe vocês. E nós compramos uma máquina de lavar e nós não lemos o manual de instrução. Então o pessoal entregou e eles, do jeito que eles entregaram, eles colocaram, a gente tinha uma lavanderia assim no fundo de casa e eles colocaram a máquina e eu fui lavar a roupa do bebê. De repente aquela máquina começou a tripidar tanto, pulou. E a máquina novinha, ficou toda amassada do lado assim. E a gente falou, essa máquina veio com defeito, essa máquina tá com problema e tal. Oi Jéssica, beijo Jéssica. E a gente ligou na loja reclamando. Olha, a máquina que vocês venderam pra nós, ela tá com problema, ela tá assim. Ela tá pulando, tá tripidando muito e tal. E aí o senhor da loja falou assim, vocês tiraram os parafusos? Aí o reverendo falou assim, que parafuso? Ah, tem um parafuso que precisa tirar, vocês tiraram? E ele falou, eu acho que sim, porque a máquina, pronto, vocês entregaram, era suposto a máquina tá pronta para poder lavar. Aí, minha pastora querida, ainda tem culto das mulheres? Na segunda, Jéssica, por enquanto tá de stand-by, Jéssica, porque a irmã Cida, que é aqui toma conta, ela tá trabalhando à noite. Mas a gente vai marcar um culto de mulheres agora para novembro, tá? Fica ligadinha, Jéssica. Nós vamos marcar, tá bom? Lucas, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Você deve estar no Brasil, né? Boa noite para nós aqui em Portugal. E aí a gente falou, vamos ver que parafuso é esse da máquina, né? Voltando na história da máquina. E aí nós fomos ler o manual. E lá estava escrito que antes de colocar a máquina para trabalhar, tinha 4 parafusos grandes nas 4 extremidades da máquina que a gente precisava ter tirado. Porque aquilo impedia não sei o que, e por isso que a máquina estava tripidando tanto. Então, se nós tivéssemos lido o manual antes, a máquina, que era nova, não ia ficar toda amassada do lado. A gente teve aquela máquina por muitos anos e ela ficou feia mesmo, porque ela batia contra a parede e contra o tanque, né? Porque no Brasil a gente tem o tanque. Ela bateu bastante na quina do tanque, então ela amassou bastante. Depois que tirou o parafuso, estava perfeito. Então a Bíblia é o nosso manual. Se nós queremos que as coisas vão bem em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa ler esse manual. John Bevere fala sobre isso num livro dele. Eu não sei qual é o livro agora. Depois nós vamos falar de dica de livro também. Eu vou indicar alguns livros do John Bevere.
Eu não sei se é o Movido pela Eternidade, eu agora não tô lembrando de qual livro que é, mas ele fala que quando a gente chegar no céu, a gente não vai poder dizer para Deus: Deus, eu não sabia, Deus, eu não conhecia, eu não imaginava que eu precisava fazer isso para estar aqui, que eu precisava cumprir tais princípios. E ele fala exatamente sobre isso. Por quê? Porque ele deixou o manual para a gente saber, um livro de regras, o qual nós precisamos cumprir, né? E aí ele ainda fala assim, ó, imaginem vocês que um jovem que mora na Holanda, em Amsterdã, onde a droga é liberada, você pode ter com você uma certa quantidade de droga. Ele fala, essa pessoa que mora aqui na Holanda vai para Singapura, onde droga é totalmente proibido, você não pode ter nem para o seu consumo. E aí, chegando naquele país onde a droga é proibido, essa pessoa é pega com droga e ela vai presa. E lá a pena para isso é pena de morte. E aí ele tenta se explicar, mas no meu país, de onde eu venho, eu posso ter essa quantidade, eu posso andar com isso, eu posso consumir. E aí o policial vai dizer para ele o seguinte, John Bevere fala isso no seu livro, o policial vai dizer para ele o seguinte, mas você veio para este país. No momento em que você sai do seu país e você vem para este, você precisa conhecer as regras deste país aqui, porque aqui posse de droga tem pena de morte, é punido com pena de morte. Então por isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa entender, estudar, meditar na palavra de Deus. E aí, se tem algum livro que eu posso destacar para vocês, meninas, mulheres que estão aqui nesse momento, deixa eu ver quem mais entrou aqui, só para eu falar oi. Luciana Coelho, Luciana, um beijinho, que Deus te abençoe. Mirela Estopa também, boa noite. Aluna também, boa noite. Então, se tem algum livro, gente, da Bíblia que eu posso indicar para vocês enquanto mulheres, nós temos na Bíblia 2 livros específicos com nomes de mulher, né? Que é Esther e Ruth. E é muito interessante que esses 2 livros contam a história dessas 2 mulheres, que são histórias maravilhosas, histórias que nos inspiram, histórias de superação, histórias daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, quando Ele pega a gente, né? Como o salmista escreveu, tira o pobre do pó e o faz assentar entre os príncipes e os poderosos. São livros que nos mostram como Deus pode usar mulheres para influenciar, para mudar, para transformar uma geração. Mulheres com posição, porque tanto uma como a outra foram mulheres que exerceram posição, né? A Esther, que foi colocada no posto de rainha, que é o posto mais alto de um país, né? Naquela época era monarquia, era como se fosse hoje. Aqui em Portugal nós não temos mais monarquia, mas a primeira dama, que é o posto mais alto de um país, e a Esther foi órfã, judia, ela foi levada cativa para a Pérsia, e Deus fez ali uma coisa, transformou a história dela de uma maneira que ela foi colocada rainha da Pérsia. Então é um livro que vale a pena você ver, você ler, você conhecer essa história e inclusive até se identificar com essa história, né? Por quê? Porque Esther era órfã, ela tinha sido levada cativa quando a Pérsia invadiu Jerusalém. Ela morava num país que não era o seu. Quantas de vocês estão aqui, gente, que moram num país que não é o seu? Que é o nosso caso, né? Que a gente imigra e você cai de paraquedas num país que você não conhece bem a cultura, né? Aqui no nosso caso ainda é mais tranquilo porque a língua é a mesma, mas muitos lugares não falam a mesma língua. E de repente a gente se vê
meio que perdida, né? Eu não sei se para vocês que são imigrantes que estão aqui, ó, a Edivane, a Isa, tudo bem? Minha cunhada, Luciane, um beijo, Lu, Deus te abençoe. No nosso caso, nós decidimos imigrar. No caso da Esther, não. No caso da Esther, ela foi levada como prisioneira de guerra. Então, assim, ela teve uma história de superação incrível. E ela chegou no posto mais alto de uma nação. Então, o que Deus não pode fazer conosco quando nós decidimos dizer sim para aquilo que Ele tem para nós? E o livro de Esther mostra isso, né? O primo dela falou, olha, quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te trouxe até aqui. Porque muitas vezes nós nos pegamos nos questionando por que Deus está permitindo acontecer isso na minha vida. E eu acredito que Esther deveria se questionar também. Por que Deus permitiu que a minha terra fosse invadida, os meus pais fossem mortos, que eu viesse como prisioneira de guerra para esse lugar, costume diferente, cultura diferente, língua diferente. Só que Deus tinha um plano e Deus estava vendo lá na frente. Sabe, talvez eu esteja falando com pessoas aqui hoje, nessa live, eu tô saindo totalmente fora do meu roteiro, a gente já vai voltar para lá. Mas pessoas que talvez estejam desanimadas, porque às vezes a gente passa por algumas dificuldades enquanto nós estamos, tô falando mesmo como imigrante, né? Para as pessoas que não são daqui de Portugal, nesse caso. E às vezes a gente fala, nossa, mas será que Deus me tirou do meu país para vir para cá, para passar isso? Para passar por isso? Por que Deus está permitindo isso? E a gente precisa entender que às vezes Deus está vendo lá na frente e Ele está falando assim, calma, porque vai chegar a hora que eu vou precisar te usar para alguma coisa. E às vezes a gente está querendo... Quem mandou largar a rede, né? Às vezes a gente quer largar a rede, quer pular do barco e quer tomar o nosso próprio rumo. Mas até então é por isso importante conhecer a palavra, porque através da leitura da palavra, Deus vai falando com a gente, Ele vai direcionando também a nossa vida. E a gente vai entendendo aquilo que Ele quer de nós, né? Então é importante, muito importante. Sandra, boa noite, viu? Deus te abençoe. Então o livro de Esther, ele fala sobre isso. E o livro de Ruth também fala aí de um contexto um pouco diferente, mas também de uma mulher que imigrou, deixou a sua terra para ir agora, né, para as terras de Israel. Largou tudo para ser a companheira da sua sogra, que estava sozinha. E como Deus também mudou a história dessa mulher. Porque a Ruth, ela foi a bisavó do rei Davi. E ela entrou também na genealogia de Jesus. Então é lindo ver como Deus usa essas coisas improváveis. Mulheres improváveis. E talvez a gente se sinta assim, né? Mas essas histórias nos ensinam a confiar em Deus. A olhar para Ele. Então se tem... 2 livros da Bíblia que eu queria indicar para vocês. São esses 2 livros que contam a vida dessas 2 mulheres, Esther e Ruth. Keila, chegou Keila, um beijo, viu? Boa noite. Que mais, gente? Quais livros mais eu indicaria para vocês? Eu indicaria também o livro de Provérbios, porque é um livro de sabedoria. Um livro escrito pelo homem mais sábio que já existiu. Ainda é o mais sábio, né? As coisas se renovaram tanto, se modernizaram tanto, tanta tecnologia, tanta coisa nova que aparece. Tantas pessoas que estão em eminência hoje. E o rei Salomão continua sendo o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Uau! E a Bíblia deixa isso registrado para nós.
Inclusive, muitos estudos são feitos a partir da vida de Salomão. Então, se tem um livro também que eu gostaria de indicar para vocês, é Provérbios. E é tão interessante. Paulo Lisboa, boa noite, Paulo. Deus te abençoe. E é tão interessante que Provérbios, ele tem 31 capítulos. E geralmente algumas pessoas começam a, no dia 1 de cada mês, ler um capítulo por dia. Porque daí, lendo um capítulo de Provérbios por dia, quando chegar no final do mês, você vai ter lido o livro todo. E aí você fala, mas aí quando chegar o outro mês eu vou ler de novo, leia de novo, porque a palavra é inesgotável. Você vai ler uma vez e ela vai te falar de uma forma. Quando você lê de novo já é outra coisa. A Jaque está colocando, amo o livro de Provérbios. É um livro que dá para ler todos os meses, um capítulo por dia, exatamente isso. Exatamente isso. Entendeu? E não fica uma coisa cansativa, lógico que você não vai se ater só no livro de Provérbios, porque a Bíblia é um todo e a gente precisa, gente, ler a Bíblia inteira, tá? Por favor, eu não sei quantos de vocês estão aqui já leram a Bíblia toda. Não precisa ser de Gênesis a Apocalipse direto. Tem muitos planos devocionais que te dão essas dicas de como ler, ou às vezes agrupa por assunto, mas é muito importante que você já tenha lido a Bíblia inteira. Inteira, gente. Se tiver dificuldade, começa pelo Novo Testamento, porque o Velho tem algumas partes que são um pouquinho difíceis, apesar de que nós já temos várias traduções hoje, e isso facilita muito para nós. Mas tem algumas partes ali, Levítico, Números, que é difícil ler, que dá vontade de você pular. Sabe? Mas é muito importante ler. Porque é o teu manual de instruções. O teu manual de instruções. E você precisa saber aquilo que está escrito ali. Tá? Oi, Bruna, boa noite, tudo bem? Então, o livro de Provérbios também é um livro que eu gostaria de indicar para vocês. Depois tem as cartas de Pedro, primeiro, segundo e terceiro. Não, primeiro e segunda Pedro, né? São 2 cartas. Que eu também amo. Amo as cartas de Pedro. Amo ler, por quê? Porque Pedro vai falar sobre os desafios que nós enfrentamos enquanto cristãos. E ele vai nos dar dicas de como enfrentar esses desafios e dicas do nosso comportamento. Como o cristão deve se comportar, né? Nesses ambientes, como o cristão deve se comportar em meio ao mundo. E assim, é um livro cheio de riquezas, de detalhes. Eu gosto bastante das cartas de Pedro. Todos os dias eu oro e leio um versículo da Bíblia. Sim, Edivânia. Ótimo, a Joyce tá falando que já leu a Bíblia toda. Sim, gente, é importante, tá? Muito importante. E daqui a pouco a gente vai falar do tempo devocional também. E eu vou falar pra vocês sobre isso também, tá bom? Rose, boa noite. Deus te abençoe. Então, se eu pudesse indicar pra vocês também, Ruth, Esther, Provérbios, olha quanta coisa boa vocês têm para ler, gente. 1ª e 2ª Pedro. Eu acho que vocês vão se identificar muito com as cartas de Pedro. Muito. E depois, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas todos falam a mesma coisa? Basicamente a mesma coisa, mas cada um, quem já estudou a grade sabe que cada um apresenta Jesus de uma maneira diferente. Então, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua diferença. Apesar de tratarem os mesmos assuntos, são tratados de maneira diferente, tá? Então, deixa eu ver aqui, só para não perder os comentários. Gosto muito do livro de Isaías. Também, Jaque. Também.
A Suzana também entrou aqui, as lições da Su. Boa noite, Suzana, Deus abençoe. A Kelvin tá falando que ama a Ruth. Muito bom, né, Kelvin? Jéssica, pastora, deixei a pergunta aqui, mas acabei ficando sem bateria. A minha pergunta era sobre o culto das mulheres. Ah, Jéssica, eu te respondi, você não tava aí então, né? Nas segundas-feiras nós estamos ainda de stand-by, Jéssica, com esse culto, tá? Porque a Mancida que faz os cultos, ela tá trabalhando à noite. Mas eu tava falando que a gente vai ter, agora em novembro, uma reunião especial para as mulheres, tá? Vai olhando aí que a gente vai tá divulgando, tá bom? E então, voltando aqui no nosso tema, cada evangelho vai apresentar Jesus de uma maneira diferente. Então, é bom nós lermos os 4 evangelhos. Tem passagem que tem em alguns que não tem nos outros. E é tão interessante essa questão dos evangelhos que uma vez o meu marido foi para Israel e ele ficou num kibutz, né, messiânico lá. E tinha um rabino judeu que deu aula para eles ali nos dias que eles estiveram lá. E o rabino falou para eles o seguinte: olha, ler toda a Bíblia é muito bom, mas quando você lê toda a Bíblia, você vê Deus falando através do homem. A Bíblia é escrita por homens? Sim. Sim. E às vezes as pessoas pegam isso para poder causar, né? Lógico que a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então esse rabino falou o seguinte: toda a Bíblia é ótima, a gente precisa ler e a gente precisa absorver, prestar atenção, colocar em prática na nossa vida. Mas os evangelhos é diferente, porque os evangelhos é Deus falando através dele mesmo, através de Jesus. É Jesus falando, é a vida de Jesus. E ele fala assim, então prestem bastante atenção quando é uma palavra de Jesus. Algumas Bíblias, inclusive, vem até com a palavra de Jesus destacada em vermelho, que dali você tem a certeza que é Jesus que está falando aquilo. Então ele falou, apesar de terem os autores dos evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em momentos específicos nós temos o próprio Deus falando, que é Jesus. Ele falou, então dê bastante atenção a isso. Então os evangelhos, gente, se você ainda não leu, começa lá por Mateus, leia Marcos, leia Lucas e leia João. E Atos dos Apóstolos depois, que é essa continuação, que vem até os nossos dias, porque o livro de Atos ainda está sendo escrito com a igreja dos nossos dias, que somos nós, né? Mas os evangelhos, dê uma atenção especial. Dê uma atenção especial quando você vê que é Jesus que está falando, porque é o próprio Deus, não tem filtro, né? É o próprio Deus que está falando, tá bom? Letícia Amaral, boa noite. Catarina, Ruth, Esther, Provérbios. Ah, sim, Catarina, você colocou aí os livros que eu falei, né? 1 e 2 Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Exatamente. Gente, se vocês se concentrarem em ler, não precisa, ler uma quantidade muito grande. Mas aquilo que você lê, você conseguir absorver. E aquilo que você absorver, você conseguir colocar em prática. Você conseguir praticar aquilo que está ali. Você vai ver que a sua vida vai, ter uma transformação muito grande. Já é comprovado cientificamente o poder que a oração e que a leitura da palavra tem na vida das pessoas. Por isso que às vezes a gente enfrenta uma dificuldade tão grande para conseguir ler, né? Às vezes na hora de ler a Bíblia dá um sono, na hora de orar dá uma moleza. Por quê? Porque Satanás sabe que se a gente estiver ali, se a gente estiver lendo, aquelas palavras ali são vida para nós, né? Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Tem poder de transformar a nossa mente. Romanos 12:2, né? Renovar a nossa mente através da palavra. Tem poder de mudar o nosso coração. Tem poder de transformar as nossas atitudes. Então é poderoso, tá bom? E essas dicas que eu quero deixar para vocês, tá? E Gio, eu acho que é isto.
Deus te abençoe, tá? Bem-vinda. Então vamos lá. Seriam esses livros da Bíblia que eu deixaria assim para vocês de dica já assim a princípio, tá, Gabriela? João para mim é o meu favorito do Novo Testamento. E João apresenta Jesus como filho de Deus. É tremendo isso, né? Eu gosto também bastante de Lucas. Sabe que Lucas, ele é considerado o evangelho das mulheres, né? Porque Lucas é o único que traz com mais riqueza de detalhes sobre a vida das mulheres que faziam parte do ministério de Jesus, tá? Então, quando você ler Lucas, leia com esse olhar, assim, é o evangelho da oração e é o evangelho das mulheres. Oi, Dani, um beijo. Bem-vinda, Deus te abençoe. Gente, e livros? Bom, pediram para mim também dicas de livros. Aí lá estava escrito assim, livros para mulheres solteiras. Livros para mulheres solteiras, eu acho que o primeiro que eu indicaria é O Porquê do Ímen. Algumas meninas aqui eu sei. A Ivy é alguém que você conhece, né, Léo? Nem sei se eu falei certo o nome. Tomara que sim. Algumas meninas aqui eu sei que já leram esse livro, Porquê do Ímen. Gente, que livro poderoso, viu? Ele é pequenininho, mas ele é tão esclarecedor. E eu acho que para mulheres solteiras, eu acho que ele é muito indicado. Ainda que você fale assim, mas eu já sou uma solteira com mais idade, como na live que nós fizemos na semana passada. E talvez você fale assim, eu já estive envolvida sexualmente, eu já fui casada, alguma coisa. Mesmo assim, porque eu acho que o foco principal que ele quer passar é essa questão da santidade. E eu acho que vale muito a pena ler esse livro. Ó, a Kelren tá falando, forte, esse o Porquê do Ivy. A Ivy é sua amiga, né, Léo? Pronto, dos Estados Unidos. Ok, bem-vinda, viu? Muito bom esse livro, a Clara também tá colocando. Nós temos ele na nossa livraria porque ele é da nossa editora, tá bom? Então, assim, se você tá aqui e ainda não leu, é um livro que vale a pena. Vale muito a pena, eu acho que vai muito além dessa questão do ímen. Ele vai tocar mesmo nessa parte da santidade. E ele é muito bom. E o autor escreve assim, que Deus não coloca nada no nosso corpo, gente, por acaso. Até os pelinhos que nós temos, por exemplo, as pestanas, né? Por que a gente tem uns pelinhos aqui dentro do nariz? Que coisa incômoda, que coisa feia. Mas tá aí por um propósito. Tudo tem propósito. Às vezes para nós pode parecer insignificante, mas para Deus não é. E ela ou ele, gente, eu não sei se foi homem ou se foi mulher que escreveu agora, me perdi. Porque já faz muito tempo que eu já li. Mas isso ficou bem gravado na minha memória. Vai falar que o ímen tá ali com um propósito. E às vezes nós não damos o devido valor naquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Às vezes nós não damos valor para as coisas que a gente acha que é só uma coisinha que tá ali, né? Não. Então vai ler que eu acho que é bem bom, tá? Esse livro, O Porquê do Ímen. Outro livro que eu indicaria, e nesse caso para todas, mas eu acho que para solteiras também seria muito bom, é A Liturgia do Ordinário. Gente, esse livro é apaixonante. Por quê? Porque ali a autora vai falar que tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, desde o momento em que a gente levanta da nossa cama, é um culto para Deus. Por isso que ela fala liturgia, do nosso ordinário, do dia a dia, das pequenas coisas que nós fazemos no decorrer do nosso dia agitado, cheio de coisa, corrido, sabe? Pequenas coisas que a gente faz. Aí ela vai dando algumas diquinhas, eu vou dar um spoiler para vocês. Escovar o dente, arrumar a cama, sabe? Perder a chave do carro. Tudo. Ir na igreja. Por que você vai na igreja? Por que você toma a Santa Ceia? Por que você é batizado? Apesar da visão da autora ser um pouquinho diferente, porque ela é ortodoxa, então algumas coisas que ela coloca ali não servem para nós, né? Para a forma que a gente crê. Mas o livro, assim como um todo, ele é muito precioso. Muito precioso. Então, se
tem algo que eu gostaria que vocês lessem, é esse livro. Ele vai, assim, abrir a nossa mente, assim, sabe, para um horizonte que você fala, uau, tudo que eu faço é um culto a Deus, porque a Bíblia fala que eu sou casa de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. A Jaque colocou assim, nossa, esse livro é muito bom, porque do ímã, ganhei no meu aniversário e li tudo, muito esclarecedor, exatamente. Exatamente, Jaque. Tem em PDF? Qual deles, Jéssica? O porquê do ímã ou a liturgia do ordinário? A liturgia do ordinário, gente, se vocês colocarem no YouTube, creio eu que tem até em audiobook, tá? Eu ganhei esse livro do meu cunhado quando eu fui pro Brasil, ano passado ou ano retrasado, já nem lembro mais quando eu fui. Isso, Letícia, obrigada, tá? O porquê do ímã, o ordinário. Então, PDF eu não sei, Jéssica, eu não sei. Eu não sei se tem PDF, eu posso ver, mas não sei. Então, assim, eu acho que esse livro também vai... Nossa, ela fala cada coisa assim, sabe, gente? Tão fofinha. Eu acho que principalmente para nós que somos mulheres, coisas assim tão peculiares. E ela fala que Jesus teve um tempo ordinário na vida dele, né? Porque a gente vê, a Bíblia relata quando ele nasceu, que foi perseguido, a mãe dele teve que fugir para o Egito. Depois mostra, né, Deus mandando eles voltarem do Egito. Mas tem uma parte ali na vida de Jesus que nós não temos nada escrito sobre isso. Depois ele vem aparecer novamente com 12 anos, que é quando ele se perde no templo. E depois com 30, que é quando ele dá início no seu ministério. Então ela fala que tem um período da vida de Jesus que foi ordinário. Que ele foi filho da Maria e do José, ele aprendeu a profissão do pai. E o que sabe? E o que às vezes a gente não quer? Por que às vezes a gente não quer viver essa vida ordinária, que às vezes a gente reclama tanto, né? Ai, porque todos os dias tem louça para lavar, cama para arrumar, comida para fazer, todo dia tem que sair para trabalhar, sabe? E às vezes as coisas que a gente se cansa no nosso dia a dia, porque acaba se tornando uma rotina, né? E aí ela fala que tudo isso é um culto a Deus. A forma como nós entramos na nossa igreja, a forma como nós celebramos o nosso culto. Nossa, é maravilhoso. Eu deixo essa dica para vocês, tá? Liturgia do Ordinário. Vânia Góes. Oi, Vânia, que Deus te abençoe, viu? Um beijinho. A Cris também daqui, a Cris falou, olha, eu vou procurar e se eu encontrar eu envio o livro, né, Cris? Obrigada, tá? O Porquê do Ímã tem disponível na livraria. Na igreja tem, exatamente. Eu já falei isso aqui, tá, gente? O Porquê do Ímã tem na nossa livraria, porque ele é um livro da nossa editora, tá bom? Então, se vocês quiserem... E eu acho que ele é bem baratinho, tá? Eu acho que ele é 5 euros, 6 euros. Ele, assim, é um livro barato e que é um livro poderosíssimo. Você que é mãe que tá aqui, pode comprar para dar para sua filha, tá bom? Pode comprar, pode presentear, porque ele é poderoso. Silva Tônia, boa noite. Leonor Pataquinho, boa noite. Deus abençoe vocês, bem-vindas. Gente, outro livro que eu queria indicar para vocês, é um livro que eu também li já há muitos anos, mas é um livro, assim, muito bom. Antônia de Valência, pastora. Ei, Léo, Valência tá em peso aqui hoje, hein? Valência, Estados Unidos. Deus abençoe, tá? É isso aí, vamos mandar para os amigos, né, de uma forma geral. Laine, boa noite. Vou comprar para dar de presente para as meninas. Isso, Cris. Maravilhoso, Cris. Faça isso mesmo, viu? Porque ele é um livro muito bom. Boa noite, Leonora. Keila também. Gente, esse livro que eu vou falar para vocês agora é um livro que eu já li há muito tempo. É um livro do Augusto Cury. E ele é muito, 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 muito bom, principalmente para os dias que a gente vive. Eu já li ele há algum tempo e já era difícil no tempo que eu li. Hoje, com toda a modernização, redes sociais, sabe, tudo isso ainda tá pior. Nessa questão da ditadura da beleza. O nome do livro é exatamente esse. Ditadura da Beleza. É um livro do Augusto Cury e ele fala exatamente sobre isso, sobre essa ditadura que o mundo tenta impor na gente e que muitas vezes a gente acaba
sucumbindo, né? A gente acaba cedendo, a gente acaba achando que a gente precisa ser igual a todo mundo, né? Eu tava vendo esses dias, achei interessante, um videozinho no Instagram, mostrando às pessoas que as pessoas estão ficando tudo com a mesma cara, sabe? Ninguém tem mais a sua beleza diferente, a sua peculiaridade. Aí tava mostrando vários artistas e várias pessoas que estão aparecendo, sabe? Que não são famosos artistas, mas pessoas que às vezes têm algum destaque na mídia e que estão com o rosto totalmente parecido com o outro. E é tão interessante a gente pensar que Deus fez a gente diferente, que Deus fez a gente único. E por que às vezes a gente fica querendo ser outra pessoa, viver a vida de outra pessoa? O mundo às vezes impõe para nós, né, esse padrão de beleza, de ser magra, de ser alta, sabe? De ter olhos, cabelos, pele e tal. E esse livro vai tratar um pouquinho sobre isso. Ditadura da Beleza, do Augusto Cury, tá bom? Oi, Ângela! A Ângela, gente, da We Care, tá aqui, We Care. Gente, Ditadura da Beleza. A gente não precisa se amoldar nesse padrão do mundo, mas a gente precisa se cuidar, tá? E é lá na Ângela que eu faço meu botox. Fazer uma propaganda, né, Ângela? É lá na Ângela que eu coloco meu botox. Eu costumo dizer que a gente não pode fazer também essas coisas em qualquer lugar. Precisa ser um lugar de confiança, precisa ser um lugar que tenha bons produtos, tá? E eu já tenho ido lá algumas vezes. E assim, a We Care For You é uma clínica muito top. Tá bom? Então, quem quiser fazer botox, bora lá na Ângela. Por quê? Porque a gente não precisa se encaixar nessa forma que o mundo coloca pra nós. Mas eu já falei aqui, nós somos templo do Espírito Santo. E como tal, nós precisamos nos cuidar, né? As ruguinhas começam a aparecer, né? Olha, eu tô aqui agora, eu tô sem filtro. E se fosse antigamente, eu não conseguiria estar. Porque a minha testa é muito enrugada, eu tenho um vinco muito grande aqui e me incomoda demais. Então, às vezes, até mesmo pra gente falar com as pessoas, a gente precisa estar bem arrumado. Não vamos pegar um padrão e querer seguir aquele padrão, mas vamos nos cuidar, tá bom? Então, esse livro eu indico pra vocês, Ditadura da Beleza, do Augusto Cury. Gente, um livro que é super poderoso também, que eu quero indicar pra vocês, é Mulheres com Propósito. Eu tava até falando com a Salma sobre ele, e eu indiquei para ela comprar. Esse livro é da Cindy Jacobs. Gente, que livro maravilhoso. Que livro maravilhoso. Ditadura da Beleza. A Letícia colocou aqui. Obrigado, Letícia. Pastor Kevin Costa. O pastor, Deus abençoe. Salete, boa noite. A senhora é linda, pastora. Obrigada. Mas a idade vai chegando, né, Léo? A idade vai chegando e a gente tem que cuidar. Senão, eu não sou de fazer muitas coisas, né? Mas pelo menos manter assim um pouquinho daqui, né? Do olhar, da serenidade, eu acho que é importante. Esse livro da Cindy Jacobs, Mulheres com Propósito, gente, é um livro que vai tratar, sabe, lá do nosso coração, lá do nosso íntimo. É um livro que vai falar sobre perdão. Ela fala assim, tem uma frase que eu até publiquei no meu Instagram muitos anos atrás, porque eu já li esse livro 2 ou 3 vezes. É um livro que vira e mexe, eu pego ele. Ela tem uma frase que ela coloca assim, que muitas mulheres não precisam de uma cirurgia no rosto. Olha que forte isso, mas precisam de um transplante de coração. Muitas mulheres que vivem com maridos, com pais abusivos, que desenvolvem câncer, cancro de mama, cancro de útero. Por quê? Por causa da amargura. E ela vai tratar todos esses pontos. E ela vai falar como ela superou. Porque ela foi diagnosticada, meu Deus, às vezes minha língua dá uma travada aqui. Ela foi diagnosticada com cancro de mama, câncer de mama, né? Como fala no Brasil. E Deus levou ela a entender que ela precisava liberar perdão para uma pessoa que tinha magoado muito ela. E quando ela liberou perdão,
ela foi curada. E na psicanálise a gente aprende muito isso, né? A gente entende a tratar realmente essas raízes, esses pontos, né? Talvez lá do inconsciente, que estão refletindo na nossa vida. Coisas que às vezes aconteceram há anos atrás, mas que tá ali, ó, sabe? Pegando, e de repente aquilo se torna algo maior. Por isso, gente, que a Bíblia fala pra nós assim, né? Eu até ministrei sobre isso no sábado, no Cacém, que a palavra era sobre cura emocional. A Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado para nenhuma raiz de amargura brotar no nosso coração. Quando a gente perceber que tem uma amargura começando a nascer, a gente tem que arrancar, porque senão ela vai aprofundar essas raízes. E aonde é que fica o coração, gente? É forte isso, né? É forte isso. Então esse livro vai tratar todos esses pontos. Gente, ele é maravilhoso. Ele é um pouquinho grosso, mas vale a pena. E depois tem um capítulo todinho que ela fala sobre as heroínas da fé. Cada história, que às vezes a gente para e fala assim, gente, eu acho que eu tenho problema, mas eu não tenho. Eu acho que eu sofro, mas eu não sofro. Eu acho que eu não vou dar conta, mas eu vou. Porque ela coloca um capítulo todinho sobre as heroínas da fé, o que essas mulheres sofreram, como elas superaram, muitas morreram, né? Então, assim, é muito forte, é um livro que eu super indico para vocês. Deixa eu ver aqui só os comentários. Pastora, mas as pessoas têm necessidade de pertença, muito próprio da fase da adolescência. O que me parece é que as pessoas estão numa eterna adolescência e que tem necessidade de continuamente postar. Sim, Cris, infelizmente a gente tem vivido isso nos nossos dias, né? Por conta até mesmo das redes sociais. Todo mundo quer mostrar para o outro que está bem, que está feliz, que está passeando, que está conquistando, sabe? Por conta dessa necessidade, eu não vou nem dizer de pertença, talvez é mais de afirmação, de reconhecimento. Porque se você percebe que você coloca alguma coisa e as pessoas estão comentando muito, estão curtindo muito, a sua tendência é ficar colocando coisas semelhantes, né? Por quê? Porque você percebe que aquilo ali tá atraindo a atenção das pessoas. Por isso que a gente vê tanta dancinha, a gente vê tanta mulher expondo o seu corpo. Por quê? Porque é coisa que dá visualização. E as pessoas têm necessidade de serem vistas, necessidade de serem reconhecidas. Eu acho que é mais essa questão do que a questão da pertença. Eu acho que é mais isso, no meu ponto de vista. Edivânia, muito bom acompanhar a manada para não ficar para trás, no meio em que tanto valoriza. Exatamente, Cris, do coração. Elza, boa noite. Henrique, Vanessa, muito bom esse livro. A Silvia, já quero o livro. Fala muito sobre perdão também. Eu te emprestei ele, né, Kelrin? Esse livro, né? Exatamente, sobre perdão. Gente, e uma coisa que eu até estava comentando com a Salma, que ela fala nesse livro, nosso tempo já tá passando, né? Mas eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês. Ô, Nete, boa noite, tudo bem? Ela fala sobre o adultério espiritual. Interessantíssimo, gente. E ela conta uma experiência dela própria. Cindy Jacobs, para quem não sabe, é uma profeta reconhecidíssima no mundo todo. E ela conta que ela tem um ministério itinerante, ela viaja ministrando a palavra. Olha, eu dando spoiler para vocês aqui, mas eu acho que vale a pena, porque eu vou deixar vocês com gostinho, né, para querer ler. Sandra Florenzo, boa noite, Sandra. E ela conta que o marido dela, eu acho que, se não me engano, ele era piloto de avião. Então ele não podia acompanhar ela nas agendas. E ela viajava, viajava o mundo ministrando. E sempre tinha um pastor que ligava para ela sempre quando ela voltava de viagem. E ligava para ela para falar: oi, Cindy, tudo bem? Como é que foi sua viagem? Como é que correu? Tarará, tarará, dando atenção para ela. Gente, ela conta no livro a experiência dela. Que chegou uma certa época da vida dela
que ela estava ansiosa esperando aquele homem ligar para ela, aquele pastor ligar para ela, mas o pastor não ligava por mal e ela não atendia por mal. Não teve nada, ela deixa bem claro, não teve nada. Só que ela ficava naquela ansiedade. Ele vai ligar, quando é que ele vai ligar? E aí uma vez o marido dela chamou ela e falou assim: Cindy, acho tão estranho. Esse homem liga pra você sempre. Às vezes você tá viajando, ele liga, eu atendo. E ele fala: não, só queria falar com ela, ver se tá tudo bem e tal. É normal isso, tal? E ela falou: sim, ele só liga pra saber, tal. Aí de repente caiu a ficha dela. Ela entendeu que ela tava esperando ele ligar. E quando ele não ligava, ela ficava frustrada. Aí ela falou: opa, isso não tá certo. Aí ela começou a orar. E ela conta do processo que ela passou, que foi muito difícil, até ela conseguir se libertar desse sentimento. Então é um livro assim, gente, poderoso, poderoso, poderoso. Se você puder, eu não sei se ele é fácil de encontrar. Eu acho que eu comprei o meu aqui na livraria Capum, mas também na nossa livraria não tem, mas também tem a Jéssica da Kadosh, que se você pedir, ela consegue todos os livros pra você, tá? E assim, Adultério Espiritual, muito forte. Kelly, você leu, né? Você leu. Gente, é muito bom. Sabrina, Deus abençoe, Sabrina, bem-vinda, tá? Então, assim, ela fala também, gente, de uma amiga dela que se arrumava toda pra ir na padaria comprar pão. E aí a amiga percebeu que ia, assim, tudo arrumada, percebeu que tava indo, porque gostava de ser atendida pelo rapaz que trabalhava lá, né? Aí ela conta desses processos, né, de como a gente precisa trabalhar o coração, de como a gente precisa vigiar nessas coisas. É um livro tremendo, Mulheres com Propósito, da Cindy Jacobs. Eu não sei se a Letícia já colocou aqui, mas depois, se você não colocou, você coloca, Letícia, por favor. Que mais? Gente, O Poder da Mulher ou da Esposa que Ora, também da Stormy Martin. Também é um livro muito bom, é um clássico, né, eu acho. E assim, é dos livros também que eu nunca vou me esquecer, porque fala do poder que tem a nossa oração, né? Eu li o da esposa, não da mulher, mas é muito interessante. Tem algo que eu sempre falo desse livro quando eu ministro para os casais, que eu acho super interessante, muito forte, que ela fala que não existe nada que esteja morto demais que Deus não possa trazer à vida. E às vezes muitos casais estão vivendo relacionamentos mortos, e a oração pode reviver isso, né? E ela fala: eu não me imagino orando pela parte direita do meu corpo e não pela parte esquerda, né? Vai ficar manco. Então ela fala da mulher que ora, desse poder que tem a oração da esposa na vida do marido, tá? Foi esse que eu li e eu super indico para vocês também. Um outro livro que eu acho que todo mundo deveria ler é O Movido pela Eternidade, do John Bevere. É um dos melhores livros que eu já li também. E ele vai falar sobre essa questão da eternidade, né? Começa com aquele versículo dizendo que Deus plantou a eternidade no coração do homem. E aí ele começa com uma analogia para explicar a brevidade da nossa vida aqui na Terra. Às vezes a gente está tão apegado às coisas aqui do mundo, né? E como que Deus faz as coisas, como que Deus conduz as coisas, como que Deus nos dá a oportunidade de tomar algumas decisões que vão pesar para nós lá na frente, quando nós estivermos diante dele. Então, assim, gente, é um livro. Já vai colocando aí na sua listinha, porque, gente, vale a pena ler, tá? Movido pela Eternidade, do John Bevere. Pastora, deixa eu contar sobre este livro. Eu comecei a ler quando você me indicou. E sabe que um dia eu orei pelo meu marido ao vivo? A mudança foi radical e tão forte este ato. Sim, o poder da esposa que ora, né, Cris? Maravilhoso. É isso mesmo, poderoso. E ela vai nos dando, né, no final de cada capítulo, tem ali uma oração modelo que a gente pode usar para ser bem específico. Ela vai nos ensinando a ser específicas nas nossas orações. Muito bom. Gente, Esse Mundo Tenebroso também, que é um livro que eu amo de paixão. Posso indicar um? O reverendo tá perguntando. Pode colocar aí nos comentários, reverendo Machado. Coloca aí, amor. O que você quer indicar?
que eu falei? Esse Mundo Tenebroso. Porque são 2 volumes, o 1 e o 2. E ele é um romance, uma ficção, mas é um livro que abre tanto o nosso entendimento para aquilo que acontece no mundo espiritual, gente, que depois que você lê esses livros, você nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa, porque você começa a ver o mundo espiritual de uma outra forma. Não é um livro pesado, é um livro forte, mas ele não é pesado. Ele não é um livro assim cabuloso, que você fica com medo, não. Ele é um romance, então assim, você lê, você não quer parar de ler, você começa, você não quer parar de jeito nenhum. E eu acho que é muito importante também, muito interessante para nós, que às vezes a gente passa por algumas dificuldades, algumas batalhas na nossa vida e a gente não sabe por quê. Ele vai abrir um pouco muito a nossa visão sobre isso. O reverendo quer indicar A Revolução do Amor, da Joyce Meyer. Eu não coloquei esse porque eu ainda não li, gente. Eu tô com muito livro para ler, muito. E eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas ele leu e ele disse que é maravilhoso. Então já coloca aí também na sua listinha o livro A Revolução do Amor, da Joyce Meyer. Elizabeth, boa noite, Deus te abençoe. Além dos 3 clássicos da graça, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, né, do T.L. Osborne, Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares, e O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. Eu tinha deixado esses para o final, mas o reverendo já colocou aqui e pronto. A gente já deixa também esses 3 outros livros. Oi, Helena, boa noite, tudo bem? Esses 3 livros que são a coleção, né? O missionário fala que é a coleção dos vencedores. Gente, Curar Enfermos, Expulsar Demônios é um livro tão poderoso e é um livro que você acha que ele vai ser aquele livro assim bitolado, né, no espiritual, mas foi lendo ele que eu entendi que a medicina coopera com Deus. Às vezes a gente acha assim, não, eu tô tendo alguma coisa aqui, eu orei e não passou, eu usei a minha fé e não aconteceu, mas o autor fala assim, olha, Deus deixou a sabedoria para os médicos e a medicina, ela coopera com Deus. Eu achei muito interessante, isso também abriu muito o meu entendimento, tá? Vanessa Parma, pastora, pode repetir novamente o nome do livro anterior? Qual que é, mulheres? Eu falei, O Porquê do Ímen, Liturgia do Ordinário, A Ditadura da Beleza, o Mulheres com Propósito, O Poder da Esposa ou O Poder da Mulher, ela tem o Poder da Mãe também, que ora, ela tem vários livros nessa série, Movido pela Eternidade, Vanessa, e Esse Mundo Tenebroso. Aí o reverendo indicou A Revolução do Amor, da Joyce Meyer, agora eu não sei, porque eu me perdi. Você consegue identificar qual que é que você está querendo? Gente, outro livro, enquanto a Vanessa responde aqui, outro livro muito bom, e já falando, Este Mundo Tenebroso. Vanessa, tem o 1 e o 2, o 2, inclusive, fala de possessão em criança, como os espíritos influenciam as crianças. E até tem uma irmã da igreja que esses dias estava com o filhinho dela e que estava vendo um amiguinho imaginário. E ele falava assim, o Paulo tá aqui. Eu não gosto do Paulo. O Paulo quer comer minha comida. O Paulo quer pegar meu brinquedo. O Paulo quer molhar o pé. E ela falou, pastora, eu tô com medo. E aí eu ensinei ela a orar exatamente sobre isso. Porque às vezes a gente fala, amigo imaginário, é normal. Não. Isso é influência, tá? Então, esses livros são maravilhosos. Eles abrem assim a nossa mente de uma tal maneira que é poderoso, tá? Desculpa se eu escrevi errado, vou comprar. Sim, Vanessa, vale a pena. Vale a pena mesmo. Gente, outro livro, A Isca de Satanás, do John Bevere também. A gente tá falando sobre a amargura, sobre a raiz da amargura. E esse livro vai falar só sobre isso. Que é uma isca que Satanás joga nas nossas vidas para que nós venhamos ficar com o coração amargurado, tá? E aí ele ensina como a gente tratar disso. Tem até uma parte que me marcou muito, que eu gosto sempre de falar, que é Solta a Banana, Macaco, que ele fala que quando os caçadores
faziam ali uma armadilha para pegar os macacos na selva, eles colocavam ali a jaula, eles não fechavam a jaula, eles simplesmente colocavam uma banana lá dentro e o macaco enfiava a mão ali pelas frestas da grade, enfiava a mão para pegar a banana. Quando ele enfiava a mão para pegar a banana, no momento que ele pegava a banana, ele não soltava mais. Aí os caçadores vinham e começavam a bater nele até ele ficar inconsciente. Ele apanhava tanto, ficava inconsciente, mas ele não largava a banana. Aí ele fala sobre isso, né? Que a amargura às vezes é uma coisa assim, o ressentimento. Você segura e você não quer soltar. Aquilo tá fazendo mal pra você, aquilo tá te matando. Você não larga de jeito nenhum. Então esse livro também é poderoso, tá? Poderoso. Keila, top demais. A Letícia tá colocando aí também. Boa, Letícia. Então é um livro que vale a pena, tá? A Recompensa da Honra também do John Bevere, que eu acho que é um livro também assim poderoso, que nos ensina, nos ajuda a desenvolver essa questão da honra da nossa vida. Oi, Tati! Beijo, Tati! Bem-vinda, viu? A questão da honra, né? Você dar honra a quem merece. Não por aquilo que aquela pessoa faz, porque muitas vezes as pessoas vão nos decepcionar. Mas a honra como um princípio bíblico. E ele conta também algumas experiências dele, assim, que são muito fortes. Eu acho que vale a pena também. Gente, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer também. Gente, esse livro também é poderoso, viu? Ele é um pouquinho grande, mas vale a pena. Vale a pena. Ela fala que todos os problemas, todas as batalhas que nós enfrentamos, começam onde? Aqui, ó, na nossa mente, né? É uma sugestão, às vezes, que, sabe, aparece ali do nada. E você pensa em alguma coisa e o seu comportamento já muda por aquilo que você está pensando. Estudando psicanálise, Freud também fala, né? O pensamento é o ensaio da ação. Porque você pensou, aquele pensamento já vai moldar o seu comportamento, a sua atitude. Então, você precisa cuidar muito dos seus pensamentos. E esse livro vai ensinar a gente a como fazer isso, como blindar, né, a nossa mente, os nossos pensamentos. Verdade, pastora, disse a Lena. Jéssica Sintra, oi Jéssica, um beijo. Que mais, gente? Olha, já passou de 1 hora, vou só ver se eu consigo fechar aqui, tá? Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis, também do Augusto Cury. É um livro também muito bom, que vai nos ajudar nessa questão da inteligência nos nossos relacionamentos, de não nos movermos simplesmente por aquilo que a gente sente, mas de ser mais assertivo nos nossos relacionamentos. É um livro também que eu indicaria para vocês. Eu li, e agora eu dei para o Pedro ler, o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que não é um livro cristão, mas é um livro que eu acho que vale a pena. Eu acho que é um dos mais vendidos no mundo hoje, né? E é um livro também que eu acho que vale muito a pena. Do Max Lucado, 6 horas de uma sexta-feira. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele vai contar as últimas 6 horas da vida de Jesus, na sexta-feira, que Jesus morreu. É forte. Ele é maravilhoso. É um livro, assim, precioso. Então, e ele é pequenininho. Ele até tem na nossa livraria, se vocês quiserem, tá? Ouvindo Deus na Tormenta, também, do Max Lucado, é um livro que eu gosto muito. E vira e mexe, eu pego ele para ler. E eu acho que é um livro que vale a pena. Porque Deus fala com a gente o tempo todo. Mesmo no momento em que as coisas estão girando ao nosso redor. Se a gente tiver a capacidade de parar e de ouvi-lo. É muito bom esse livro. E aí os 3, né, que eu já tinha dito, que o reverendo já tinha colocado, eu tinha deixado por último, mas eu vou falar de novo, como tomar posse da bênção. O nome de Jesus. Curar enfermos, expulsar demônios, que é a coleção do vencedor que o missionário fala. Gente, se você não tem o hábito de ler, por favor, começa.
Sabe, eu acho que é como ir pra academia, né? Eu preciso descobrir isso ainda. Eu vou descobrir. Porque todo mundo fala que depois que você começa a ir pra academia, você ganha aquela vontade, aquele ânimo. E eu acho que ler é a mesma coisa. Eu acho que ler é a mesma coisa. Gente, deixa eu falar pra vocês só mais um livro aqui que eu tô lembrando enquanto eu tô falando. Que eu mandei o áudio dele. Foi o último livro que eu mandei o áudio pras mulheres do nosso grupo aqui. Que é O Sofrimento Não É Em Vão, da Elizabeth Elliot. Ai, que livro precioso. Que livro poderoso. Se eu puder deixar mais esse, eu deixaria aqui pra vocês. Deixarei pra vocês. O Sofrimento Não É Em Vão, da Elizabeth Elliot, tá bom? Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo, que vai ficar salvo, eu vou colocar também todos esses livros ali, porque são livros muito poderosos, assim, sabe? Tem muitos outros, não tem como pegar todo o corpo com os cavalos, então, do Eugene Peterson. Nossa, eu indiquei esse livro pra Salma e ela tá deslumbrada. Ela falou, pastor, eu preciso parar nesse livro, ficar nesse livro. Eu preciso degustar. Exatamente. Tem livro que é assim, né? Maravilhoso ele também. Pastor, eu amo ler, a Suzana tá colocando. Por favor, pode deixar por escrito. Ah, acabei de falar. Parece que eu li seu pensamento, Suzana. Sim, vou deixar, tá? Maravilhoso mesmo, pastor. A Léo colocou. Sim, eu vou deixar depois tudo aqui na descrição pra vocês. Porque são livros preciosos, gente. Eu acho assim que ler é hábito. Depois que você começa, sabe? Você não para mais. E aí eu até separei algumas frases de impacto para vocês que falam sobre isso. Tem uma que o missionário fala sempre, que ele fala assim, quem mal lê, eu não sei quem escreveu, mas se você pesquisar, ela vai estar na internet também. E ele tá sempre repetindo, quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Gente, leitura é imprescindível para todas as pessoas, para todas as pessoas. Livros bons, né? O reverendo até ministrou sobre isso no domingo. No domingo? É, porque na quarta não foi ele, foi no domingo. Que ele falou assim, não sei se ele falou, ouviu alguém falando, alguma coisa. Tô lembrando agora. Que tem livros que você nunca deveria ter lido. E é verdade. Por isso eu tô trazendo aqui para vocês esses, que é livro que eu posso indicar, tá? Porque tem muita coisa que a gente sabe também que não vale a pena, né, gente? Então, isso aí talvez só depois você vai descobrir. Mas eu vou deixar esses e depois, se vocês quiserem outros, vocês podem me perguntar, que eu vou indicar pra vocês, tá? Porque tem muito livro bom. É que não dá pra trazer todos aqui, tá bom? Então, quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Eu posso até dar o exemplo da Kelrin aqui, que a Kelrin, antigamente, ela falava muitas palavras erradas, e não por desleixo, mas pelo contexto. Ela vem lá do interior do Paraná, né? No Brasil é muito comum as pessoas falarem tudo muito errado. É um hábito de linguagem, um vício de linguagem. Não é nem porque não sabe, mas é vício de linguagem. E aí eu falei pra ela, Kelrin, começa a ler. E começa a ler em voz alta. Porque se você ler bem, você vai falar bem. E às vezes a gente tem mania, né, de comer algumas letrinhas. Então, ler, não é ler, é ler. Né? Então, às vezes eu fico aqui me policiando, mas enquanto a gente tá falando, às vezes escapam algumas coisas. Mas a leitura vai nos ajudar nisso também. Além de acrescentar no nosso crescimento espiritual. Gente, é tremendo. É notório o quanto a gente evolui, o quanto a gente cresce, o quanto a gente amadurece com os livros que a gente lê. Então, vale a pena. É muito ruim viver sem ler. Essa frase eu li em algum lugar e eu não me lembro aonde foi, mas eu acho ela tão forte. É muito ruim viver sem ler, pois viver sem ler te faz acreditar em tudo aquilo que você ouve. Às vezes as pessoas se guiam muito só por aquilo que está ouvindo. Gente, mas e a leitura? E o hábito da leitura?
A leitura vai abrir os seus horizontes. A leitura vai te levar a lugares assim, que é até a última frase que eu coloquei, que ler te permite viajar sem sair do lugar. É maravilhoso. A Letícia colocou aqui o livro também, Sofrimento Não é em Vão. Monteiro Lobato que disse, Salete, essa, quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê, é isso? A Keila colocou, Keila, começa a ler e leia em voz alta. Leia para você ouvir aquilo que você está lendo. Ajuda muito, 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 muito. Gente, a Bíblia, se você lê em voz alta, você está proclamando a palavra. Que poder que isso tem, hein? Que poder que isso tem. Como isso reverbera no mundo espiritual. É tremendo, é tremendo. A gente pode também fazer isso, tá bom? E só pra gente terminar a nossa live, porque a gente já passou bastante do nosso tempo, mas vocês estão aí, né? A Salete falou que sim, que é o Monteiro Lobato que escreveu essa frase. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Poderoso isso, hein? É imprescindível ler, gente. Alguém me colocou também lá, só pra gente fechar, que eu coloquei esses 3 temas em um só, porque eu acho que tem a ver um com o outro. Sobre a rotina, né? Dica de devocional, de tempo com Deus. Quais dicas que eu poderia deixar pra vocês aqui com relação a isso? E acho que a primeira coisa que eu posso falar pra vocês é assim, que não é a quantidade, mas sim a qualidade do seu tempo com Deus. Porque você pode, de repente, ler 2, 3 capítulos da Bíblia por dia e você não absorver nada daquilo que você leu. Então, eu acho que o devocional é uma coisa que você precisa realmente estar ali para aquilo, sabe? Desconectar e prestar atenção naquilo que você está fazendo. Sabe, anotar. Eu estava até mostrando para as meninas, esse ano eu tô lendo essa Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia em ordem cronológica, e eu tô achando muito interessante, tô gostando bastante, porque ela vem escrita por ordem de assuntos, por ordem que aconteceu e os assuntos, né? E aí, o que eu tenho feito esse ano? Eu tenho esse bloquinho aqui, e aí, aquilo que Deus fala comigo, eu vou fazendo assim, ó, eu vou anotando no meu bloquinho. E eu vou colocando aqui. Aí, vou colocando e vou anotando as mensagens que Deus me dá daquilo que eu tô lendo. Tem bastante aqui já, ó. Eu gostaria de ter mais tempo para ler. Às vezes eu não tenho. Eu tenho muita coisa para ler. Mas não é a quantidade, é a qualidade. Porque alguém colocou aqui, eu leio um versículo todo dia. Se aquele versículo alimentou o teu espírito... Até falei, né, que eu ia falar mais sobre isso. Se aquele espírito te alimentou naquele momento, e se você entendeu aquilo que Deus estava falando com você, gente, é maravilhoso. É isso que você precisa. De repente, você vai precisar ler um pouco mais. De repente, você vai em 2, 3 passagens que vão se complementar. Essa Bíblia é boa por conta disso. Ela já coloca as passagens que se complementam nessa ordem. Então, é isso que você precisa. Entendeu? Qual é o melhor horário? De manhã? De tarde? De noite? A gente sempre fala de entregar as primícias para Deus, mas tem dia que não dá. Tem dia que você já acorda, você já tá cheio de coisa para fazer, você já tem um monte de coisa para resolver. Às vezes você acorda meio atrasado, você já tem que sair pro trabalho, você já tem que fazer um monte de coisa. Gente, e só porque eu não fiz de manhã não vou fazer outro horário? Não. Se eu tiver um tempo à tarde, eu vou parar e vou fazer. E de repente à noite, antes de dormir, eu faço muito isso. À noite, antes de dormir, eu pego e eu leio. De manhã eu gosto mais? Gosto. Mas não é porque eu não fiz de manhã que eu vou deixar de fazer. Percebe? Então não é tanta quantidade, mas é a qualidade de tempo que eu passo com Deus. Assim, nos nossos relacionamentos interpessoais também, né, gente? Wendel, boa noite. Elani, boa noite. Duda, boa noite. Cida, boa noite. Então, se tem uma dica que eu deixaria para vocês nessa questão do tempo devocional, é isso. Independente do horário. Gente,
O importante é você ter o seu tempo com Deus. É você estar ali para aquilo. É você se desconectar de tudo, parar. Coloca um fundo. Sabe? Essa palavra meditar, né? Ela significa você trazer para dentro, você olhar para dentro. Então, quando nós falamos em meditar na palavra de Deus, nós estamos pegando aquilo que a Bíblia está dizendo para nós, e nós estamos colocando como um espelho para olhar para dentro de nós, para enxergar aquilo que está dentro de nós na luz daquilo que a palavra está trazendo para nós. Então, meditar é isso. E às vezes vai ter dia que você vai ler mais, às vezes vai ter dia que você vai ler menos, às vezes vai ter dia que vai ser um versículo. Desde que você esteja ali para aquilo, desde que a sua intenção, todo o teu coração esteja ali para aquilo, é válido, tá? É válido. E é isso. É isso que eu coloquei aqui para falar com vocês hoje. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer deixar aqui alguma pergunta, se alguém quer acrescentar alguma coisa em tudo isso que eu falei. Eu vou dar esses minutinhos para vocês escreverem, um de cada vez, por favor. Mas se alguém quiser colocar aí algum comentário, gente, antes da gente encerrar, porque hoje passou um pouquinho do nosso tempo, mas foi gostoso, né? Abençoou a sua vida? Se te abençoou, você pode colocar aí também. E se te abençoou, você pode também depois estar encaminhando essa live que vai ficar salva, tá, gente? Aqui no meu perfil. Você pode encaminhar para outras pessoas também. E eu vou deixar também aqui descrito todos esses livros. Gente, só tem mais um aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar, porque eu tô apoiando o telefone nele. Eu vou indicar mais um livro para vocês antes de nós encerrarmos. Tcharam! Esse aqui. que é meu. E, gente, é tão gostoso. Esse livro que é meu, né, que são as poesias que eu escrevi, são 100 poesias. Pastora, sorteio um livro na próxima live. Olha o meu marido me dando ideias, abençoado. Verdade, na próxima live eu vou sortear um desse. Então, gente, na próxima quinta-feira, 9 da noite, nós estamos aqui, tá? E vamos sortear um livro. E eu tava dizendo pra vocês que é tão interessante, né? São 100 poesias. E são poesias que dá para usar também no devocional. Muito bom para usar no devocional. Eu fiz isso quando eu lancei em, eu acho que foi novembro, ou foi em março. Eu peguei e cada dia eu li uma poesia como devocional, e em cada versículo que está aqui descrito cada menção que eu faço dos versículos tem a referência também para ir ler. Tá? Aí você pode parar, vai lá na Bíblia, ver a referência que eu tô dando e volta. Gente, porque ler, como eu disse, as minhas dicas de hoje começaram com o quê? Com Bíblia. Porque a gente pode ler vários livros, mas a Bíblia é insubstituível, tá? Vou voltar a falar, ela é o nosso manual de instruções. Então, use a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, sabe? Marque, escreva na sua Bíblia. Ela tá aí, é para isso. É para ser usada. É para você aprender com ela. As palavras que eu vos digo, disse Jesus, são espírito e vida. Só a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, assim, a Bíblia é imprescindível, é introcável, tá? Se existe essa palavra. Meu Deus, a professora Suzana tá aqui de repente, introcável, não sei se existe, mas assim, não é substituível, tá? Vou trocar por essa palavra, Suzana, que acho que ficou melhor. E depois os livros, tá? E se eu puder te indicar um, tem na nossa livraria, tem no Instagram da Livraria Infinita também, na Kadosh, tem vários locais, tá? Para você que tá no Brasil, tem também no Brasil. Se você tá em outro país, dá também para comprar pelo site da livraria, tá na Amazon, tá no site da FENAC, tá? Percepções, a vida do ponto de vista da poesia. E na próxima live, então, não me deixem esquecer, não me deixem esquecer, então, por favor, de sortear um livro, tá bom? A Lena colocou eu quero, a Nete colocou amém, a Letícia colocou aqui o nome do livro, ótimo, obrigada, Letícia. A Cris colocou amém, amém.
Oliveira Séfora, Deus te abençoe. A Sandra colocou amém. A Suzana deu só um sorrisinho, né? A gente tem que se policiar, né, gente? Por isso que é importante a gente ler bastante. E às vezes é a questão que eu disse, é vício de linguagem, né? Vício de linguagem que a gente tem de falar, de comer algumas palavras, de inventar palavras, mas a gente precisa estar sempre se policiando com isso. Luciana Valada, Deus te abençoe. Wesley, a Gabi, muito bom esse tempo. Bom, né, Gabi? Muito bom mesmo. Tô gostando de estar aqui com vocês, tá, gente? Toda quinta a gente vai estar, tá bom? Joyce, amém. A Silvia colocou live abençoada e a Elani, amém. Gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Ninguém colocou nada aí na questão de dúvida, de perguntas, então eu creio que tá tudo certo, né? E foi bom estar com vocês. Foi bom esse tempo, com certeza. E na próxima quinta a gente tá junto de novo, tá bom? Se você quiser também continuar me enviando na mensagem privada sugestões de temas, tá? Sugestões de temas. Na semana que vem, eu não sei, eu vou falar, mas depois eu vou errar. Depois eu coloco aqui pra vocês, mas eu acho que é sobre emoções, o próximo tema, que a gente vai falar na semana que vem, tá bom? E aí eu vou colocando aqui pra vocês e a gente vai se falando, tá bom? Dani, dicas preciosas, amém, Dani. A Clara colocou tempo incrível, a Lena, amém. Amanhã tem estreia do episódio. Verdade. Amanhã, gente, nós temos um novo episódio do nosso podcast que vai no ar. A gente lança um por mês, toda última sexta do mês. E amanhã o nosso convidado é o professor Eber Novaes. Então, vocês estão mais do que convidados para estar com a gente assistindo a estreia desse episódio. Às 7 da noite no nosso canal do YouTube. Aí você que nunca... Eu vou colocar aqui também depois na descrição, porque às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de achar. Mas é só colocar lá, Entre Nós Podcast PT, já vai cair no nosso canal, tá bem? Ou se você for também no Portugal na Graça, você vai lá embaixo, nos canais, tá lá também relacionado com o nosso canal, tá bom? Imperdível o nosso tempo de amanhã. Entre Nós Podcast PT, tem que colocar assim, tá? Vou até colocar aqui pra vocês. Entre Nós Podcast PT. Assim você coloca lá no YouTube e vai aparecer pra vocês. Episódio de quê? Do podcast, Cris. Gente, se vocês não conhecem o nosso podcast, gente, vai lá. Gente, é maravilhoso. Não é porque é nosso, não. Mas é porque é nosso também, né? Então é bom. E vale muito a pena, tá? Vale muito, muito, muito a pena você assistir as histórias que tem lá. Chama-se Entre Nós, porque são pessoas do nosso convívio, pessoas da nossa igreja, algumas pessoas que estão aqui agora conosco. E pessoas de fora também que vieram nos visitar, lá do Brasil, dos Estados Unidos. E assim... São histórias de vida, pessoas comuns, como nós colocamos lá, né? Fazendo coisas extraordinárias em Deus, tá bom? Então, amanhã tem novo episódio no podcast Entre Nós. Exatamente, professor de canto, Heber Novaes. Exatamente. É isso mesmo. Às 19 horas é a nossa estreia, tá bom? Lavínia, um beijo, gente, ó. Beijo no seu coração. Tem que entrevistar a Cris. Cris... Olha o convite sendo feito aqui para você, hein, doutora Cristiane. Vai dar um excelente episódio, porque essa mulher tem conteúdo, gente. Meu Deus. Já fica aí o convite para você, Cris. Depois a gente só combina o dia, tá bom? Pra gente gravar. Gente, beijo no coração. Fiquem na paz. Até a próxima live.